Quando tudo parece perdido, é aí que tudo está prestes a mudar. Você já se sentiu no fundo do poço, como se não houvesse mais saída? Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, revela que esse momento de desespero pode ser exatamente o ponto de virada da sua vida. E o que ele diz vai mexer com você. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode transformar sua forma de enxergar o caos. Não saia daqui, essa mensagem é para você. Quando nos deparamos com momentos em que tudo parece perdido, é comum nos sentirmos desamparados e imersos em uma escuridão opressiva. Esses momentos, que à primeira vista podem parecer pura desgraça, possuem um potencial oculto que pode transformar nossas vidas de maneiras profundas e inesperadas. Carl Jung, um dos mais influentes pensadores da psicologia, nos ensina que a verdadeira transformação pessoal está intrinsecamente ligada à aceitação da nossa sombra. A sombra, como Jung a descreve, representa aquelas partes de nós mesmos que muitas vezes rejeitamos ou ignoramos. Esses aspectos sombrios, frequentemente associados a sentimentos de vergonha, raiva ou vulnerabilidade, emergem quando estamos em crise, clamando por reconhecimento e integração. A sombra não é um inimigo, mas sim um aspecto da totalidade do ser. Quando tudo parece perdido, somos desafiados a confrontar essas partes ocultas. A rejeição da sombra não apenas perpetua a dor, mas também impede o crescimento pessoal. Jung acreditava que, ao lutarmos contra nossa sombra, estamos, na verdade, lutando contra nós mesmos. Em momentos de desespero, a vida nos convoca a olhar para dentro, a explorar as profundezas de nossa psique e a abraçar a totalidade do que somos. Esse processo de aceitação pode ser doloroso, mas é, ao mesmo tempo, o primeiro passo para a transformação. A integração da sombra nos permite acessar uma nova dimensão de força e criatividade. Ao aceitarmos nossas falhas e inseguranças, tornamo-nos mais autênticos e resilientes. Essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo que exige coragem e disposição para enfrentar nossos medos mais profundos. O reconhecimento da sombra nos liberta de padrões repetitivos que nos mantêm presos em ciclos de autossabotagem. Assim, quando tudo parece perdido, estamos, na verdade, diante de uma oportunidade de renascimento. A crise se torna um catalisador para a mudança, um convite para nos tornarmos mais completos. Essa jornada de transformação não se dá apenas em um nível consciente, mas também é profundamente influenciada pelo inconsciente. Jung enfatizava que o inconsciente é uma fonte de sabedoria que muitas vezes se manifesta em nossos sonhos e símbolos. Nos momentos de crise, quando nos sentimos perdidos, é possível que o nosso inconsciente se torne um guia, oferecendo vislumbres de soluções que não estávamos dispostos ou preparados para ver. Os sonhos, em particular, podem fornecer insights valiosos sobre o que está acontecendo dentro de nós, revelando desejos reprimidos ou medos ocultos. Sonhos e símbolos têm uma linguagem própria, rica em significados que transcendem a lógica do dia a dia. Quando tudo parece perdido, prestar atenção a esses aspectos do inconsciente pode nos ajudar a entender melhor a situação que estamos enfrentando. Um sonho que parece desconexo à primeira vista pode, na verdade, conter a chave para a nossa transformação. Ao nos conectarmos com essa dimensão mais profunda de nossa psique, somos capazes de acessar soluções criativas e novas perspectivas que antes estavam além do nosso alcance. A sincronicidade, um conceito emblemático de Jung, também desempenha um papel crucial nesse contexto. A sincronicidade refere-se a eventos que ocorrem de maneira coincidente e significativa, como se o universo estivesse tentando nos comunicar algo importante. Em períodos de adversidade, muitas pessoas relatam experiências de sincronicidade que oferecem um sentido renovado de esperança e direção. Esses sinais
podem aparecer de diversas formas. Uma frase que ressoa profundamente, uma coincidência que parece ter um significado especial, ou até mesmo uma conexão inesperada com alguém que pode nos ajudar em nossa jornada. A percepção dessas sincronicidades pode ser um indicativo de que mudanças importantes estão se aproximando. Quando tudo parece perdido, é fundamental manter os olhos abertos para essas manifestações do inconsciente, pois elas podem guiar nossos passos em direção a um futuro mais iluminado. A vida, em sua complexidade, muitas vezes nos apresenta desafios que à primeira vista parecem insuperáveis. No entanto, ao nos sintonizarmos com a linguagem do inconsciente e as sincronicidades ao nosso redor, podemos descobrir que há um caminho a seguir, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. A individuação, um conceito central na obra de Jung, é o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos. Esse caminho não é isento de dificuldades. Muitas vezes, atravessamos tempestades emocionais e crises existenciais que nos forçam a confrontar nossos medos e limitações. Quando tudo parece perdido, pode ser um sinal de que estamos em um estágio avançado do processo de individuação. A jornada de individuação envolve integrar a sombra, ouvir as vozes do inconsciente e reconhecer os arquétipos que moldam nossa experiência. A individuação é uma busca pela totalidade, um esforço para unir os aspectos conscientes e inconscientes de nossa psique. Ao enfrentarmos os desafios que surgem em momentos de crise, estamos, na verdade, sendo chamados a nos tornarmos mais completos. Essa jornada pode ser solitária e desafiadora, mas é também profundamente enriquecedora. Quando nos permitimos passar por esse processo, descobrimos novas facetas de nós mesmos que estavam ocultas, desenvolvendo uma compreensão mais profunda de nossa essência. Os arquétipos, como padrões universais de comportamento e experiência, também desempenham um papel crucial em nossa transformação pessoal. Cada um de nós está imerso em uma teia de arquétipos que influenciam nossas ações, pensamentos e emoções. Em momentos de crise, reconhecer qual arquétipo está se manifestando em nossa vida pode oferecer insights valiosos sobre nosso papel e propósito. Por exemplo, o arquétipo do herói pode emergir em tempos de adversidade, convocando-nos a agir com coragem e determinação. Reconhecer essas manifestações nos ajuda a entender o significado mais profundo de nossas lutas e a maneira como estamos interagindo com o mundo ao nosso redor. Quando tudo parece perdido, a presença de um arquétipo pode ser um sinal de que estamos sendo chamados a uma nova fase de nossa jornada. Esses padrões universais nos conectam a uma sabedoria coletiva que transcende o tempo e o espaço, oferecendo uma perspectiva que pode iluminar o caminho à frente. Em vez de nos sentirmos isolados em nossa dor, podemos encontrar conforto ao perceber que estamos imersos em uma narrativa maior, uma história que é compartilhada por todos os seres humanos. A espiritualidade também deve ser considerada como um caminho de renascimento em tempos de crise. Jung acreditava que a espiritualidade é uma parte fundamental da psique humana, uma dimensão que nos conecta a algo maior do que nós mesmos. Quando tudo parece perdido, muitas vezes somos levados a reavaliar nossas crenças e valores, buscando um significado mais profundo. Esse processo de reavaliação pode ser uma oportunidade para explorar novas práticas espirituais, filosofias ou tradições que ressoem conosco. A espiritualidade pode fornecer um senso de propósito e direção em tempos de turbulência. Muitas pessoas descobrem que, ao se voltarem para práticas espirituais, como meditação, contemplação ou conexão com a natureza, conseguem encontrar um espaço de paz interior que contrabalança a agitação externa. Esse renascimento espiritual pode ser um ponto de virada, permitindo-nos ver nossas dificuldades sob uma nova luz e encontrar força nas experiências que antes considerávamos insuportáveis. Assim, quando tudo parece perdido, somos lembrados de que a vida é um ciclo contínuo de morte e renascimento.
Cada crise é uma oportunidade disfarçada para a transformação, um convite para confrontar nossa sombra, ouvir o inconsciente, reconhecer a sincronicidade e abraçar a jornada da individuação. A espiritualidade, nesse contexto, atua como uma âncora, oferecendo um sentido de pertencimento e conexão que nos ajuda a atravessar as tempestades da vida. Em última análise, a mensagem de Jung é clara. A transformação pessoal é um processo que exige coragem, autoconhecimento e disposição para enfrentar as partes mais sombrias de nós mesmos. Quando tudo parece perdido, é na verdade um chamado para a mudança, uma oportunidade para nos tornarmos mais autênticos e completos. Ao darmos esse passo, podemos descobrir um novo horizonte, onde a luz da consciência brilha mais intensamente, guiando-nos em direção a uma vida mais plena e significativa. E assim, ao nos aventurarmos por essa jornada de transformação, somos levados a explorar o vasto e rico mundo do inconsciente, onde reside a sabedoria que pode nos guiar através das dificuldades e iluminar nosso caminho a seguir. Quando tudo parece perdido, pode ser o momento ideal para se conectar com essa dimensão profunda, permitindo que a nossa própria psique revele os segredos que nos levarão a uma nova vida. Nos momentos em que a vida nos parece um labirinto sem saída, onde as sombras se alongam e o horizonte se torna indistinto, é fácil sucumbir ao desespero. Contudo, é precisamente nesses instantes de crise que se abre uma porta para o inconsciente, um espaço profundo e muitas vezes temido, mas repleto de potencial transformador. Carl Jung, com sua visão penetrante sobre a psique humana, nos convida a olhar para essas experiências sombrias, não como meros obstáculos, mas como oportunidades de conexão com aspectos ocultos de nós mesmos. Quando tudo parece perdido, o inconsciente se manifesta de maneiras sutis e intrigantes. Ele não se limita a nossos sonhos ou visões, mas se revela nas pequenas coincidências da vida, nos símbolos que nos cercam e nas emoções que emergem, frequentemente sem aviso. Jung acreditava que essas manifestações não são meras ocorrências aleatórias, mas sim comunicações do nosso ser interior, guiando-nos em direções que a consciência, muitas vezes, não consegue perceber. Ao nos depararmos com a crise, somos chamados a ouvir essas mensagens, a decifrar os sonhos que nos visitam e a explorar os símbolos que nos cercam. Um exemplo clássico é o sonho que aparece repetidamente, onde figuras familiares ou estranhas nos confrontam. Esses sonhos não são apenas produtos da mente, eles são janelas para o inconsciente. Cada personagem, cada cenário, carrega significados profundos que refletem nossas lutas internas, desejos reprimidos ou medos que precisam ser confrontados. Jung sugeriu que, ao prestar atenção a esses sonhos, podemos descobrir não apenas o que está nos perturbando, mas também o que nos motiva, o que nos inspira e o que, se integrado, pode nos levar a uma nova compreensão de nós mesmos. Além disso, os símbolos que emergem em tempos de crise podem agir como bússolas, apontando direções que antes estavam obscurecidas. Por exemplo, a imagem de uma ponte pode surgir repetidamente durante um momento de transição, representando a necessidade de atravessar um abismo emocional ou psicológico. Este simbolismo nos convida a refletir sobre o que precisamos deixar para trás e o que buscamos alcançar. Nesse sentido, cada crise se torna uma oportunidade de reavaliação e redescoberta, onde o inconsciente age como um guia, iluminando o caminho que se estende diante de nós. A conexão com o inconsciente não se limita a uma experiência individual, mas também pode ser ampliada através da coletividade. Jung falava sobre o inconsciente coletivo, que abriga os arquétipos universais que permeiam a experiência humana. Em momentos de crise, a conexão com esses arquétipos pode nos oferecer insights valiosos sobre a natureza de nossa luta e sobre o papel que desempenhamos na história mais ampla da humanidade. Cada um de nós, ao enfrentar desafios, pode ressoar com figuras arquetípicas que atravessaram o tempo, como o herói, a mãe ou o sábio, nos lembrando de que nossas experiências, por mais solitárias que pareçam, estão interligadas a um tecido maior da experiência humana.
Nesse contexto, o inconsciente pode nos ajudar a descobrir nosso papel em meio ao caos. Quando tudo parece perdido, é possível que estejamos sendo chamados a nos tornar o herói de nossa própria jornada, a confrontar dragões internos e externos, a desbravar territórios desconhecidos. Essa metáfora da jornada do herói, presente em muitas culturas e histórias, reflete a luta interna que todos enfrentamos em busca de um propósito maior. A crise, então, não é um fim, mas um catalisador para a transformação pessoal e coletiva. Conforme nos permitimos explorar essas profundezas, podemos perceber que o inconsciente não é um lugar a ser temido, mas um espaço a ser explorado. Ele é uma fonte de sabedoria e criatividade, onde as partes mais sombrias de nossa psique podem ser integradas e aceitas. É nesse processo de aceitação que a verdadeira transformação acontece. Ao reconhecer e acolher essas dimensões ocultas, damos espaço ao crescimento e à renovação. O que antes parecia um fardo pode se tornar uma fonte de força e autenticidade. A jornada pelo inconsciente é, sem dúvida, uma travessia desafiadora. Ela requer coragem para enfrentar a dor, o medo e a confusão que frequentemente emergem. No entanto, é através dessa disposição que nos tornamos mais inteiros, mais autênticos. Jung nos lembra que a transformação pessoal é um processo contínuo, um ciclo de morte e renascimento. Cada crise é uma oportunidade de morrer para velhas formas de ser e renascer em algo novo, mais alinhado com nossa verdadeira essência. Assim, quando tudo parece perdido, somos chamados a nos voltar para dentro, a ouvir as vozes do nosso inconsciente e a buscar as mensagens que ele nos oferece. Essa busca interna pode ser facilitada por práticas como a análise dos sonhos, a meditação ou até mesmo a arte, que permitem que o inconsciente se manifeste de maneira mais clara. Através dessas práticas, podemos começar a tecer um novo entendimento de nós mesmos. Um entendimento que não ignora as sombras, mas que as abraça como partes constitutivas de nosso ser. À medida que avançamos nesse caminho, é essencial manter a mente aberta e a disposição para acolher o que vier. O inconsciente, em sua sabedoria, pode nos surpreender com insights que nunca imaginamos. A crise, portanto, se torna um portal, um convite para explorar o desconhecido e descobrir novas possibilidades. É um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, há uma luz que brilha nas profundezas, esperando para ser descoberta. Essa jornada pelo inconsciente não é uma estrada linear, mas um caminho cheio de voltas e reviravoltas, onde a sincronicidade pode entrar em cena, trazendo coincidências significativas que nos guiam. Quando observamos os eventos que se desenrolam em nossas vidas, podemos notar padrões que nos ajudam a entender o que está acontecendo. Essa sincronicidade nos oferece pistas sobre o que devemos prestar atenção, como se o universo estivesse conspirando para nos ajudar em nossa jornada de transformação. Assim, ao final dessa travessia pelo inconsciente, podemos vislumbrar uma nova perspectiva, um renascimento que nos impele a continuar avançando, não apenas por nós mesmos, mas em conexão com o todo. A vida, em sua complexidade, não é apenas uma série de eventos aleatórios, mas um mosaico de experiências interligadas que nos ensinam sobre nós mesmos e sobre os outros. Em cada crise, há uma possibilidade de crescimento, uma oportunidade de nos tornarmos mais conscientes de nosso papel no mundo. A busca pela compreensão, pelo significado, é uma jornada que vale a pena. E quando tudo parece perdido, é um convite para mergulhar no inconsciente, para descobrir o que está esperando para ser revelado. Ao abraçarmos essa jornada, podemos nos deparar com a sincronicidade que nos guia, os sinais que nos falam e as conexões que nos fortalecem. A transformação, então, não é apenas uma possibilidade, mas uma certeza, revelando que a vida, em sua essência, é um contínuo renascimento. A vida, em sua essência caótica, possui um ritmo que muitas vezes se revela incompreensível. Nos momentos de maior desespero, quando tudo parece perdido, uma transformação está prestes a acontecer. Carl Jung
com sua profunda compreensão da psique humana, sugere que esses períodos de crise são, na verdade, convites à autoconsciência e ao autoconhecimento. A sincronicidade, conceito que ele desenvolveu, é um fenômeno que se manifesta quando eventos aparentemente aleatórios convergem de forma significativa. Quando nos encontramos em situações de adversidade, é essencial prestar atenção a essas coincidências que podem parecer desprovidas de sentido em um primeiro momento. Não é raro que, em meio ao caos, pequenos sinais surjam, oferecendo novas direções, revelando caminhos que antes estavam ocultos sob a névoa da angústia. Esses sinais podem se manifestar de diversas formas. Um encontro inesperado, uma passagem de um livro que ressoa profundamente ou uma lembrança que retorna à mente em um momento de reflexão. Jung acreditava que, nesses momentos, o universo se comunica conosco e essas interações sincrônicas podem nos guiar em direção a mudanças essenciais. Assim, quando tudo parece perdido, é possível que estejamos à beira de uma revelação que pode moldar nosso futuro. A sincronicidade não é meramente uma sequência de eventos, é um testemunho da interconexão entre o interior e o exterior. Quando nos sentimos perdidos, é um chamado para nos voltarmos para dentro, para explorar nossas sombras e nossos medos, mas também para reconhecer que estamos inseridos em um mundo mais amplo, onde tudo está interligado. Esse entendimento pode proporcionar um alívio e uma nova perspectiva sobre a vida, revelando que, mesmo nas maiores dificuldades, há uma rede invisível de apoio e significado. A transformação que pode surgir desses momentos de desespero é um processo que envolve a aceitação das partes mais obscuras de nós mesmos. A sombra, conceito central na obra de Jung, representa aqueles aspectos da nossa psique que frequentemente negamos ou reprimimos. É o lado de nós que não queremos reconhecer, que nos causa desconforto e que muitas vezes projetamos nos outros. A crise pode ser vista como uma oportunidade de confrontar essa sombra, de integrá-la e assim nos tornarmos mais inteiros. Quando tudo parece perdido, a vida nos oferece uma chance de transformação pessoal. Esse processo não é fácil, requer coragem e disposição para olhar para dentro, para o que tememos e evitamos. No entanto, é apenas ao abraçar esses aspectos ocultos que podemos realmente crescer. Jung acreditava que o reconhecimento e a aceitação da sombra permitem que possamos acessar uma força interior que, de outra forma, permaneceria adormecida. Essa força é capaz de nos guiar em direção a um novo estado de ser, um renascimento que pode emergir das cinzas da antiga realidade. O inconsciente, que Jung considerava uma fonte rica de sabedoria, também desempenha um papel crucial nesse processo. Em tempos de crise, podemos nos conectar a partes do nosso inconsciente que antes estavam distantes. Os sonhos, por exemplo, podem se tornar portas de entrada para a compreensão de nossos conflitos internos e de nossas verdadeiras necessidades. Durante esses momentos de introspecção, somos convidados a explorar os símbolos que emergem em nossos sonhos, pois eles podem nos orientar em direção a soluções que estavam antes além de nossa percepção consciente. É nesse espaço de vulnerabilidade, onde tudo parece incerto, que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, começa a se desenrolar. Jung via a individuação como uma jornada essencial, pela qual todos passamos ao longo da vida. Quando enfrentamos dificuldades, podemos estar no limiar de uma transformação significativa que nos levará a um estado de plenitude e realização. A individuação envolve confrontar não apenas nossas sombras, mas também a conformidade com as expectativas externas. Muitas vezes, as crises surgem como um chamado para que nos libertemos das amarras que nós mesmos colocamos, que nos condicionaram a viver de acordo com padrões que não nos pertencem. A verdadeira liberdade vem com a aceitação de quem somos, com todas as nossas complexidades e contradições. Assim, ao olharmos para os momentos em que tudo parece perdido, podemos encontrar uma oportunidade de reavaliação. O que realmente queremos?
Quais são nossos desejos e aspirações mais profundos? O que estamos dispostos a deixar para trás para dar lugar a uma nova vida? A resposta para essas perguntas pode ser revelada através da sincronicidade e do inconsciente que juntos nos guiam em direção ao que Jung descreveu como um estado de harmonia interna. Portanto, quando nos deparamos com crises, é fundamental estar atento a esses sinais e a essa voz interna que nos chama. É um convite à transformação, uma oportunidade de nos reconectarmos com nossa essência e de nos permitirmos crescer a partir da dor. A vida, em sua sabedoria, muitas vezes nos leva a situações desafiadoras para que possamos descobrir nosso verdadeiro potencial. A espiritualidade também pode emergir como um caminho essencial durante esses períodos de mudança. Jung acreditava que a espiritualidade é uma parte intrínseca da psique humana e que, em momentos de crise, é uma oportunidade para reavaliar nossas crenças e valores. A conexão com algo maior do que nós mesmos pode nos oferecer conforto e um sentido de propósito, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Em última análise, a jornada de transformação é um processo contínuo, repleto de altos e baixos. Cada crise pode ser vista como um passo em direção à individuação, onde nos tornamos mais conscientes de quem somos e do que realmente desejamos. É um caminho que exige coragem, mas que também é repleto de possibilidades. Assim, quando tudo parece perdido, lembre-se de que você está à beira de uma mudança significativa. A sombra que você enfrenta, os sinais de sincronicidade que aparecem em sua vida, os sonhos que emergem do inconsciente, tudo isso são elementos que contribuem para a sua jornada de individuação. Ao abraçar esses desafios e se permitir explorar as profundezas de sua psique, você poderá finalmente encontrar o caminho para a plenitude. E é nesse contexto que a individuação se torna uma jornada vital, onde cada passo adiante é uma afirmação de vida. É um convite para se tornar quem você realmente é, para integrar todas as partes de sua psique e para emergir mais forte e mais consciente do que nunca. A crise, portanto, não é o fim, mas um novo começo, um renascimento que espera por você. Quando nos encontramos em um abismo de desespero, a percepção de que tudo está perdido pode, paradoxalmente, ser o prenúncio de uma transformação significativa em nossas vidas. Esta experiência, que pode parecer insuportável em sua intensidade, muitas vezes é o catalisador necessário para o que Jung chamou de individuação, um processo profundamente pessoal e espiritual que nos leva a descobrir quem realmente somos. Em momentos de crise, somos confrontados por nossas verdades mais profundas, e a dor que sentimos é, frequentemente, um reflexo de partes de nós mesmos que foram negligenciadas, reprimidas ou ignoradas. A individuação é uma jornada em que nos tornamos conscientes de nossas sombras, aquelas facetas da psique que não se ajustam à imagem ideal que temos de nós mesmos. Cada um de nós carrega dentro de si aspectos que preferiríamos não ver, características e impulsos que não se alinham com a narrativa que construímos para nossas vidas. Ao longo do tempo, essas sombras podem se acumular, criando um espaço de desconexão entre quem somos e quem nos tornamos. Quando tudo parece desmoronar, é um convite a olhar para essas partes ocultas. O processo de individuação exige coragem, uma disposição para enfrentar o que está oculto, para olhar nos olhos do nosso próprio medo e dor. Jung nos lembra que a transformação pessoal não acontece de maneira linear e fácil. É um caminho repleto de desafios, um verdadeiro labirinto psicológico que nos força a confrontar não apenas nossos medos, mas também os aspectos da vida que nos foram impostos por normas sociais e expectativas externas. Quando estamos em crise, essa pressão frequentemente se intensifica, levando-nos a um estado de introspecção. No entanto, é nesta introspecção que se encontram as sementes da transformação. O chamado da individuação nos encoraja a integrar essas partes fragmentadas de nós mesmos, permitindo um crescimento que não seria possível sem a dor e o sofrimento que enfrentamos. A aceitação das sombras não significa resignação.
Pelo contrário, é um ato de coragem e autocompaixão. A jornada de individuação é, em essência, um retorno ao eu verdadeiro, um processo de reavaliação de nossas crenças, valores e desejos. Quando tudo parece perdido, podemos começar a fazer perguntas que talvez não tenhamos nos permitido fazer antes. O que realmente desejo? Quem sou eu, além das expectativas que os outros têm de mim? O que me impede de ser autêntico? Essas perguntas são fundamentais para o processo de individuação, pois nos levam a um espaço de autodescoberta. À medida que nos aprofundamos nessa jornada, podemos nos deparar com o inconsciente, que Jung considerava uma fonte rica de orientação e sabedoria. Em momentos de crise, nosso inconsciente se torna mais acessível, oferecendo símbolos, sonhos e intuições que nos ajudam a navegar por esses tempos difíceis. Sonhos podem se transformar em mensagens poderosas que nos instigam a agir ou a reconsiderar caminhos que tomamos. Esses momentos de revelação são cruciais, pois podem nos direcionar para novas possibilidades que antes estavam ocultas sob as camadas de nossa identidade superficial. Os símbolos que emergem de nossos sonhos não são meras coincidências. Eles têm um significado profundo que pode iluminar o caminho da individuação. Cada símbolo é uma manifestação de nossa psique, refletindo nossas lutas internas e aspirações. Quando tudo está perdido, é o momento ideal para prestar atenção a esses símbolos. Eles nos oferecem uma conexão direta com nosso eu profundo e podem nos ajudar a entender o que realmente está em jogo em nossas vidas. Assim, a crise se transforma em um portal de autodescoberta, onde o inconsciente se torna um guia em nossa jornada. Essa jornada de individuação é frequentemente marcada por sincronicidades, eventos que parecem coincidir de maneira significativa, oferecendo uma sensação de que estamos sendo guiados por forças que vão além de nossa compreensão. Jung acreditava que essas experiências de sincronicidade nos indicam que estamos no caminho certo, mesmo quando estamos perdidos. Quando estamos abertos a essas conexões significativas, começamos a perceber que a vida não é apenas um conjunto de circunstâncias aleatórias, mas um intricado tecido de significados que nos convida a explorar nossa verdadeira essência. No entanto, a individuação não é uma jornada solitária. Ao longo desse processo, somos chamados a confrontar e compreender os arquétipos que moldam nossas vidas. Os arquétipos são padrões universais de comportamento e experiência que habitam a psique coletiva. Eles influenciam nossas ações, decisões e a maneira como percebemos o mundo. Reconhecer qual arquétipo está se manifestando em nossas vidas durante períodos de crise pode nos fornecer insights valiosos sobre nosso papel e propósito. Ao nos tornarmos conscientes desses padrões, podemos começar a desvelar as histórias que contamos a nós mesmos e que muitas vezes limitam nosso crescimento. A jornada de individuação é, portanto, uma dança entre o consciente e o inconsciente, entre a luz e a sombra. Quando tudo parece perdido, é o momento de olhar para dentro e explorar os arquétipos que estão atuando em nossa vida. Essa exploração pode trazer à tona a força do herói, a sabedoria do sábio ou a vulnerabilidade do inocente. Cada arquétipo tem uma lição a ensinar, uma chave para desbloquear a transformação pessoal. Ao nos conectarmos com esses padrões, podemos começar a entender melhor como nossas experiências de vida estão interligadas e como podemos moldar nosso futuro de maneira mais autêntica. Assim, quando tudo parece estar em ruínas, não devemos temer a queda. Em vez disso, devemos abraçar essa oportunidade de transformação. A individuação é um processo que nos leva a um espaço de plenitude, onde podemos nos tornar não apenas a soma de nossas partes, mas a expressão integral de quem realmente somos.
É uma jornada de reencontro com a nossa essência, que nos permite renascer das cinzas de nossas experiências passadas. À medida que navegamos por esse processo, é essencial lembrar que a espiritualidade desempenha um papel fundamental na individuação. Jung acreditava que a espiritualidade é uma dimensão intrínseca da psique humana, e quando tudo parece perdido, muitas vezes é o momento em que somos chamados a reavaliar nossas crenças e valores. Essa reavaliação pode nos levar a uma busca espiritual que traz clareza e significado para nossas vidas. O renascimento interior que ocorre nessa jornada não é apenas uma transformação pessoal, mas também uma expansão de nossa consciência, que nos permite ver o mundo de uma nova perspectiva. À medida que avançamos no caminho da individuação, é possível que surjam novas questões. Como a espiritualidade se entrelaça com os arquétipos que habitam nossa psique? Como podemos integrar a sabedoria dos arquétipos em nossa busca espiritual? Essas perguntas nos levam a um espaço de reflexão profunda, onde podemos descobrir como a espiritualidade pode enriquecer nossa jornada de autodescoberta e transformação. A espiritualidade, em sua essência, é uma busca por conexão e significado, uma busca que se torna ainda mais relevante quando enfrentamos adversidades. Através dessa lente, podemos começar a ver nossas experiências de vida não como meras ocorrências, mas como parte de um padrão maior que nos conecta a algo além de nós mesmos. Quando tudo parece perdido, a espiritualidade pode nos oferecer um senso de propósito e direção, ajudando-nos a encontrar nosso caminho em meio ao caos. Portanto, em momentos de desespero, ao invés de ceder à desesperança, abracemos a jornada da individuação. Confrontemos nossas sombras, busquemos a sabedoria do inconsciente, estejamos atentos às sincronicidades e exploremos os arquétipos que moldam nossas vidas. Que cada desafio se torne uma oportunidade de crescimento e que cada crise nos conduza a um renascimento espiritual. A transformação está ao nosso alcance, esperando para ser descoberta na profundidade de nossas almas. E assim, ao nos lançarmos na busca pela verdade interior, podemos finalmente encontrar o caminho que nos leva a uma vida plena e autêntica. Quando tudo parece perdido, a vida frequentemente nos apresenta uma oportunidade inesperada para a transformação. É um momento em que a escuridão nos envolve e a sensação de impotência pode nos abater. Contudo, esse estado de desespero é frequentemente um sinal de que algo mais profundo está se desenrolando em nosso interior. Neste contexto, a importância dos arquétipos emerge como uma ferramenta poderosa para a compreensão de nossos desafios e da jornada que nos aguarda. Os arquétipos para Jung são estruturas universais que moldam a experiência humana. Eles são como formas essenciais que habitam o inconsciente coletivo, refletindo padrões de comportamento e de sentimentos que todos nós, em alguma medida, compartilhamos. Quando enfrentamos crises, esses arquétipos tornam-se visíveis, atuando como guias em nosso caminho de autodescoberta. Eles nos ajudam a entender não apenas o que está acontecendo ao nosso redor, mas também o que está se desenrolando em nosso interior. Imagine, por exemplo, o arquétipo do herói. Em momentos de perda e confusão, essa figura pode emergir, convocando em nós a coragem necessária para enfrentar os desafios que parecem intransponíveis. O herói nos convida a olhar para dentro e a reconhecer que, embora a batalha possa ser árdua, ela é uma parte essencial de nosso crescimento. A jornada do herói é marcada por testes e provações, mas também pela possibilidade de renascimento e renovação. Quando tudo parece perdido, a manifestação desse arquétipo pode ser a chave para nossa recuperação e transformação. Por outro lado, o arquétipo da sombra também desempenha um papel crucial em momentos de crise. A sombra representa as partes de nós mesmos que rejeitamos ou ignoramos, as quais podem emergir com força quando nos sentimos em desespero. Ao confrontar a sombra, somos desafiados a integrar essas partes ocultas, permitindo que se tornem uma parte do nosso ser consciente. Este processo é frequentemente desconfortável, mas é através da aceitação e da integração
integração da sombra que podemos nos transformar e nos aproximar de uma versão mais autêntica de nós mesmos. Na verdade, a sombra pode ser vista como uma aliada disfarçada, trazendo à luz aspectos que precisam ser reconhecidos e curados. A dor e a confusão que sentimos em momentos de crise são, muitas vezes, reflexos de partes não resolvidas da nossa psique. Através da exploração desses sentimentos e da busca por entender de onde eles vêm, podemos descobrir os padrões que nos mantêm presos em ciclos de repetição. Assim, a sombra não é apenas uma força a ser temida, mas uma fonte de sabedoria que, quando devidamente compreendida, pode nos guiar na direção de uma mudança significativa. Os arquétipos também nos permitem reconhecer quando estamos sendo guiados por forças externas. O arquétipo do mentor, por exemplo, pode surgir em momentos de crise, trazendo a nós figuras ou ideias que nos inspiram e orientam. Esses mentores, que podem ser pessoas reais ou até mesmo representações simbólicas em nossos sonhos, nos oferecem a sabedoria necessária para navegar por águas turbulentas. Eles nos lembram que não estamos sozinhos em nossa jornada e que sempre há recursos disponíveis para nos ajudar a encontrar o caminho. À medida que nos aprofundamos na exploração de nossos arquétipos, podemos perceber que cada crise contém em si uma oportunidade de individuação. O processo de individuação, como Jung descreve, é a jornada de se tornar quem realmente somos. Quando tudo parece perdido, é frequentemente um sinal de que estamos sendo chamados a essa jornada. Essa busca pela individuação nos leva a confrontar nossos medos, a integrar nossas sombras e a reconhecer os arquétipos que moldam nossas experiências. A individuação é, portanto, um processo contínuo de descoberta e transformação. Cada vez que enfrentamos uma crise, temos a oportunidade de nos aproximar mais de nossa verdadeira essência. É um convite para questionar nossas crenças, valores e os padrões que nos mantêm atados. A crise nos força a olhar para dentro e a nos questionar. Quem somos realmente? O que queremos de nossa vida? Essas perguntas, que podem surgir em meio ao desespero, são fundamentais para o nosso crescimento. Nesse sentido, é essencial reconhecer que os arquétipos não são apenas figuras distantes em nossa psique, mas sim partes vivas e dinâmicas de nós mesmos. Eles nos ajudam a compreender nosso papel no grande teatro da vida, permitindo que encontremos significado mesmo nas situações mais desafiadoras. Assim, em momentos de crise, ao prestar atenção aos arquétipos que se manifestam, podemos descobrir caminhos ocultos que nos levarão a um novo entendimento sobre nós mesmos e sobre a vida. Além disso, essa jornada de autodescoberta muitas vezes traz à tona a questão da espiritualidade. Quando tudo parece perdido, é um convite para reavaliar nossas crenças e valores. Jung acreditava que a espiritualidade é uma parte fundamental da psique humana, uma busca por algo maior que ultrapassa a nossa existência individual. Essa busca pode ser vista como parte do processo de individuação, onde, ao confrontar nossos medos e sombras, também nos conectamos a algo mais profundo e significativo. A espiritualidade, em sua essência, nos oferece um sentido de propósito e conexão. Em momentos de crise, quando nos sentimos desamparados, é a conexão com o sagrado que pode nos guiar para a luz. Isso pode se manifestar de várias formas, através da meditação, da contemplação, da conexão com a natureza ou mesmo da busca por práticas que ressoem com nossas crenças pessoais. A espiritualidade nos convida a olhar além do imediato e a encontrar significado nas experiências da vida, mesmo nas mais desafiadoras. Ao integrar a espiritualidade em nossa jornada de autodescoberta, podemos encontrar um renascimento interior que nos leva a novas perspectivas sobre a vida. É um processo que exige coragem e vulnerabilidade, mas que pode resultar em um profundo sentido de realização e paz. Quando tudo parece perdido, essa busca espiritual torna-se um farol que ilumina nosso caminho, guiando-nos para fora da escuridão. Em resumo, quando tudo parece perdido, é um convite para reconhecer a importância dos arquétipos, confrontar a sombra e buscar a individuação.
É um chamado à transformação pessoal que pode nos levar a um entendimento mais profundo de nós mesmos e de nosso lugar no mundo. A crise, portanto, não é um fim, mas sim um ponto de partida para uma nova jornada. Se você se encontra em um momento de desespero, lembre-se de que essa é uma oportunidade de renascimento. Ao integrar os arquétipos em sua vida, ao aceitar sua sombra e ao buscar um caminho espiritual, você pode descobrir que a escuridão que parece tão opressiva é, na verdade, a porta de entrada para uma nova luz. A vida, com todos os seus altos e baixos, é um processo contínuo de transformação e crescimento. É na aceitação da incerteza, na busca pela verdade interior e na conexão com o sagrado que encontramos o verdadeiro significado da nossa existência. Quando nos deparamos com momentos em que tudo parece perdido, é comum nos sentirmos imersos em uma névoa densa de desespero e incerteza. Esse estado de espírito, embora angustiante, pode ser visto sob uma nova luz se considerarmos a perspectiva proposta por Carl Jung. Ele nos convida a olhar para além da superfície das dificuldades e a explorar a profundidade de nossa psique, onde reside um potencial transformador. É nessa busca interior que a espiritualidade emerge como um caminho de renascimento, oferecendo uma nova visão sobre nossas crenças, valores e a própria essência da vida. A espiritualidade, para Jung, não se limita a dogmas ou rituais religiosos. Ela é uma expressão intrínseca da condição humana, um impulso que nos leva a buscar significados mais profundos e conexões que transcendem a realidade material. Quando tudo parece perdido, essa busca espiritual se torna não apenas uma opção, mas uma necessidade vital. É um convite para revisitar o que realmente valorizamos, o que nos move e o que nos conecta ao todo. Essa reavaliação pode ser desafiadora, pois envolve confrontar não apenas nossas certezas, mas também nossas inseguranças e medos mais profundos. Nesse contexto, a espiritualidade pode servir como um farol em meio à tempestade. Em momentos de crise, muitos de nós nos sentimos desorientados, como se estivéssemos perdidos em um labirinto sem saída. No entanto, é precisamente nesse estado de vulnerabilidade que temos a oportunidade de abrir mão das ilusões que construímos ao longo da vida. Ao fazer isso, começamos a perceber que a vida não é apenas uma sequência de acontecimentos aleatórios, mas um tecido interconectado de experiências que, quando examinadas mais de perto, revelam padrões significativos. A prática espiritual pode assumir muitas formas, e não há um caminho único que funcione para todos. Pode se manifestar através da meditação, contemplação, práticas de gratidão ou mesmo na apreciação da natureza. O essencial é a intenção por trás dessas práticas. Ao nos engajarmos com um propósito claro de autoconhecimento e crescimento, criamos um espaço sagrado dentro de nós mesmos, onde a transformação pode florescer. Esse espaço nos permite questionar as narrativas que nos foram impostas, e ao fazê-lo, começamos a descobrir quem realmente somos, além das máscaras que usamos no cotidiano. Durante esses períodos de reavaliação espiritual, é comum que novos insights surjam. Esses insights podem ser vistos como respostas a perguntas que nem sequer sabíamos que estávamos fazendo. Jung sugere que o inconsciente é um vasto reservatório de sabedoria, e quando nos permitimos entrar em contato com ele, podemos acessar uma compreensão mais profunda de nossas vidas. Muitas vezes, essa conexão se manifesta na forma de sonhos, intuições ou até mesmo sincronicidades que nos levam a refletir sobre nosso caminho. Quando tudo parece perdido, esses sinais podem ser interpretados como guias que nos orientam em nossa jornada de renascimento. Além disso, a espiritualidade pode nos ajudar a cultivar a resiliência. Em vez de nos sentirmos derrotados pelas dificuldades, podemos começar a ver esses desafios como oportunidades de aprendizagem e crescimento. Essa mudança de perspectiva é crucial,
pois nos permite transformar a dor em sabedoria. Jung acreditava que, ao integrar as experiências dolorosas em nossa narrativa pessoal, não apenas curamos as feridas, mas também nos tornamos mais completos. Essa é uma das essências do processo de individuação, onde se busca a totalidade através da aceitação de todas as partes de nós mesmos, incluindo as que consideramos sombrias ou indesejadas. Em tempos de crise, a espiritualidade também nos convida a refletir sobre o que significa ser humano. As experiências de perda e sofrimento podem nos levar a questionar o sentido da vida e nosso papel dentro dela. Essa busca pela compreensão pode nos conectar a algo maior, a uma dimensão que transcende o individual e nos liga a uma rede de experiências compartilhadas. É nesse espaço que podemos encontrar consolo e apoio, não apenas em nós mesmos, mas na interconexão com os outros e com o universo. A espiritualidade, portanto, não é uma solução mágica que elimina os desafios da vida, mas sim uma abordagem que nos permite encontrar significado e propósito mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ao nos voltarmos para dentro, somos convidados a cultivar um relacionamento mais profundo com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Essa jornada de autodescoberta pode ser repleta de incertezas, mas é também um caminho de libertação, onde as amarras do passado podem ser desfeitas e novas possibilidades podem emergir. À medida que navegamos por essa transformação, é importante lembrar que a espiritualidade não se trata apenas de momentos de introspecção, ela também nos chama à ação. Quando nos sentimos renovados em nosso ser interior, somos incentivados a manifestar essa renovação no mundo exterior. Isso pode se traduzir em atos de bondade, compaixão e serviço aos outros. A espiritualidade nos ensina que, ao cuidarmos de nós mesmos, somos também capazes de cuidar do outro, criando um ciclo de apoio e amor que reverbera em nossas comunidades. Assim, quando tudo parece perdido, é fundamental abraçar essa oportunidade de transformação. A espiritualidade nos oferece um caminho para reavaliar nossas crenças e valores, para buscar um renascimento interior que nos permitirá não apenas sobreviver, mas florescer. Ao integrar a dor, o desespero e a incerteza em nossa jornada, podemos despertar para uma nova consciência que nos conecta a nós mesmos, aos outros e ao universo. Essa conexão é o que verdadeiramente nos torna humanos e nos permite trilhar um caminho de significado em meio ao caos. Em última análise, a mensagem de Jung é clara. Na escuridão, há sempre uma porta que se abre para a luz. Quando enfrentamos a perda e a desilusão, somos chamados a olhar para dentro e a explorar a rica tapeçaria de nossa psique. Nesse espaço sagrado, podemos encontrar não apenas as respostas que buscamos, mas também o renascimento que nos espera. Assim, a espiritualidade se torna não apenas um refúgio, mas um caminho vibrante e dinâmico que transforma nossas vidas, mesmo em tempos de crise. E é nesse renascer que encontramos a verdadeira essência do ser, sempre em movimento, sempre evoluindo, sempre se desdobrando em novas possibilidades.